Davi, quem é o melhor Jesus? Você, o Pirula, o Slow ou o Pedro Loz? Foi o Takata que perguntou, aliás. Você quer responder? Porque era só uma brincadeira. Eu posso continuar. Não, era só uma brincadeira. Como a gente tem pouco menos de meia hora, como eu falei, tem muita gente falando assim, pelo amor de Deus, fala de física. Então, a gente selecionou algumas perguntas de física aqui. Por quê? Como assim? Vamos começar com... Explique... Parece pergunta de colégio, olha só. Explique, de acordo com as leis da física, por que o reiki não funciona. Em quantas linhas? Eu posso Em quantas linhas? Justifique sua resposta. Eu não faço ideia. O reiki é aquele negócio que você passa energia com as mãos, assim... você manda suas energias de mim pra você, assim. Não faz sentido porque não tem como você mandar energia. Mas e eu não emito energia quando eu faço assim? Você emite infravermelho. Eu emito mesmo? Que é não mente pra mim, não, que eu não sei. É uma energia muito maligna. E vocês acham que vocês estão curando, vocês estão envenenando a pessoa. A energia que você emite... Porque existem vários tipos de energia, se você quiser... conceituar a energia. Pode ser energia eletromagnética, pode ser energia térmica, pode ser energia mecânica. No caso nosso, a gente emite por irradiação e por condução, se eu não me engano. Eu estou falando termo técnico, né? Vamos lá. A gente emite por algumas formas. Uma delas é... Tá passando... você vai, ou eu ou você... A gente vai sentir que tem uma sensação de calor ou de frio. Você tá geladinho. Calor e frio não significam nada na prática, né? É a nossa sensação diante do fato de que eu ou você, a gente está entrando em equilíbrio de energia. Uhum. É uma propriedade termodinâmica. Quando você tem esse sistema aqui, essa cerveja gelada, tem nada aqui, né? Não era tem para ter. Nada, acabou. e essa cerveja quente, se você colocar elas em contato de algum jeito ou tentar misturar, elas vão tender a ir para a mesma temperatura da outra. Isso acontece porque os sistemas vão tentar entrar em equilíbrio termodinâmico, que é o que a gente chama. Que é, eles vão tentar ficar no mesmo estado. Quem está frio vai esquentar o outro, quem está quente vai esfriar o outro, até que eles estejam na mesma temperatura. A gente emite essa temperatura por radiação, que é a menos eficiente, ou seja, a gente emite muito pouca energia por irradiação, e existe essa por... Eu estou esquecendo, eu acho que é indução mesmo. Contato. Indução. A gente sente calor, é muito mais porque o Sol esquentou a atmosfera ao nosso redor do que só pelo Sol incidir na nossa pele. Então, quando eu faço isso aqui sobre você, o ar em volta está te passando muito mais... Está te roubando muito... Até isso, eu não estou te passando energia, porque a gente tem uma tendência a estar numa energia... Aí entra a biologia, né? Entre 36 e 37 graus de temperatura, e aí você pode fazer a análise para ver quanto isso equivale em energia. Agora, eu ficar aqui fazendo a mão em cima de você, eu não estou passando energia para você, eu estou transmitindo energia para o ambiente. E mesmo que eu transmita energia para você, só o que eu estou fazendo é esquentar um pouquinho essa parte do seu corpo ou esfriar. Isso não significa que eu estou curando os seus... Não existe um link direto entre a energia que você recebe da mão de uma pessoa e um trauma no seu cérebro. Até porque, se existisse, o Sol estaria curando ou causando danos a gente o tempo todo. E como é que você controla... vamos dizer que você conseguisse fazer essa energia sua ir para o cérebro, como é que você faz para saber que você está ajudando e não prejudicando? Vai que você está, sei lá, estou jogando ódio em você aqui agora. Você tem esse controle? Como é que você controla isso? Então, assim, fisicamente, não há nenhum fenômeno físico de fato, porque as pessoas usam energia hoje com o mesmo sentido do esquerdista lá. É tipo assim, deixa eu usar essa palavra bonita que não significa nada, sabe? Então, mas a gente tem um significado físico para a energia, existe um significado químico para a energia. E ainda que a gente queira usar de uma forma poética a energia, não existe um vínculo direto aqui entre a energia que você está emitindo e alguma alteração, sei lá, no cérebro ou no humor. Eu acho que é muito mais eficiente, sei lá, você dar um abraço em alguém que está mal, do que você ficar impondo as mãos tentando curar, sabe? Existem formas mais legais de você tentar ajudar os outros que não sejam falar que você tem um dom místico que os outros não têm, sabe? Os outros estão ali para receber. Enfim, e do ponto de vista da física... Mas é que, de certa forma... Então, como é que ele explica a gente ter convencido ele a sair da caverna? Foi com reiki, foi com reiki.
Pois é, eu não sei como vocês fizeram, não. Aí é vocês que criaram aí a... Mas será que não é por ser uma coisa abstrata? Energia é uma coisa abstrata. Eu não sei o que... Eu estou falando hipoteticamente. Eu não sei exatamente o que é energia, os tipos de energia. Então, como é que eu sei que eu não estou interferindo com o seu campo eletromagnético? Falta entender essa coisa abstrata que é energia. Entendeu? Mas aí entra no problema que acho que foi Sagan que falava, que onde a ciência deixa um espaço, a pseudociência preenche. E a energia é uma dessas questões. É igual física quântica hoje. O eletromagnetismo, hoje a gente sabe muito bem, quando você coloca um polo sul e um sul aqui um com o outro, um vai repelir o outro. Quando a gente não tem um estudo, quando a gente não tinha um estudo disso, que compreendia que isso era uma propriedade física das coisas, o eletromagnetismo fazia o que a física quântica faz hoje. Ele era truque de mágica, ele era curandeiro, usava o eletromagnetismo. Hoje é a vez da física quântica, que ninguém entende, a pseudociência está lá para jogar isso. E essa meio que... Aí entra um pouco da culpa... Eu estou metendo pau em todo mundo do meu time hoje. Aí entra a culpa dos cientistas. Porque a gente está muito ocupado tentando ali só... Óbvio, é muito importante. Quando eu falo essas coisas, eu não estou dizendo que todo cientista tem que parar de fazer pesquisa. A gente precisa de gente fazendo pesquisa. Na divulgação científica, a gente precisa de gente falando do tema aprofundado de forma científica. A gente precisa de gente dando aula, videoaula. Mas a gente também precisa também divulgar esse conhecimento que a gente está desenvolvendo. Porque enquanto a gente não divulga, quem está de fora está preenchendo isso com o que dá. Energia. Energia é uma coisa extremamente abstrata para quem não... Para mim, até hoje, é uma coisa abstrata, porque eu sei que energia não tem uma definição exata, né? E a gente está muito acostumado a pensar em ciências exatas, né? A energia é isso. E energia, ela é uma palavra que a gente usa para descrever uma interação física, né? Pedro Loss fez um vídeo que o título é A Energia Não Existe, e que ele debate um pouco disso, né, do quão abstrato é definir energia. É Pedro Luz. É Luz. Luz. É tipo luz. Pedro Luz. O nome dele é Luz, que eu já perguntei, mas Pedro Luz é mais legal. A gente tem duas perguntas interessantes. A primeira delas veio de um superchat e ela é de fato muito interessante. Primata, querido primata. Você acredita na existência de uma teoria unificadora de tudo ou essa é uma busca infrutífera? Difícil. Não é uma busca infrutífera. Mas você não acredita. Mas eu não acredito. O que acontece? É possível. Aí entra de novo na questão de quanto a gente acredita que a ciência se refere exatamente ao mundo objetivo e quanto a gente... Eu estou falando isso porque é uma discussão que a gente teve em Filosofia da Ciência recentemente, que é uma matéria muito legal também. O quanto a gente acredita que a ciência se refere ao mundo objetivo e quanto a gente percebe que a ciência... que a gente acredita, vou usar essa palavra também. Quanto a gente acredita que a ciência se refere a uma compreensão nossa sobre o universo e não necessariamente sobre o universo diretamente. Porque o que acontece? Em física quântica, vou falar de física quântica, o pessoal do YouTube está querendo física, a gente fala disso então. A física quântica, ela nasce exatamente do problema que a gente tem, entre vários, mas ela começa a surgir quando a gente vê que a gente tinha uma compreensão da natureza que a gente achava que estava completada e a gente pensava que na natureza ou as coisas se comportavam como uma partícula ou elas se comportavam como uma onda. Aí o que significa? A partícula significa que se eu jogar... Sara? Pode jogar, pode jogar. Pega. Não precisa pegar não, pode deixar. Isso é uma partícula. Quem está no YouTube e voltar um pouquinho, obrigado, vai saber exatamente onde essa tampinha estava a cada segundo do tempo. Isso é uma partícula se movimentando. Uma outra coisa, infelizmente com o YouTube não dá para ver, é a corda que o Vinícius balançou ali no começo. Você não vai descrever, aí ó, a corda balançando lá, ó. Você não vai dizer que a corda está num lugar ou no outro. Você vai primeiro definir em que ponto você está medindo e em que tempo você está medindo. Porque o mesmo ponto daquela corda, a parte mais de baixo lá, ó, agora ela está de um lado, agora ela está do outro. Então você precisa definir o tempo e você também precisa ver em que posição você está falando. Esse é um comportamento que a gente chama de ondulatório. Ou seja, nós temos aqui a resposta objetiva, a ciência, a gente sabe do universo. De repente a gente descobre um novo fenômeno onde as coisas não se comportam nem só como partícula e nem só como onda. Aí a gente fala da dualidade onda-partícula. E hoje muita gente fala da dualidade onda-partícula para dar uma explicação. Às vezes as coisas se comportam como onda, às vezes elas se comportam como partícula. Mas isso significa que a minha explicação não é suficiente.
Não é que as coisas às vezes se comportam como onda e as coisas às vezes se comportam como partícula. Quer dizer que a minha noção de onda e partícula não corresponde à realidade. Então eu preciso de uma nova forma de pensar essa coisa. E aí surge a física quântica, que você vai ter agora probabilidades e estados de probabilidade. Então, olha só, a gente tem aqui um sistema que a gente acha que é objetivo, que tem a resposta pronta, e que agora precisou ser revisto, né? Eu estou tentando lembrar por que eu falei desse tema. Não, eu esqueci também. Enfim, mas a gente então... A teoria unificadora. A teoria unificadora. Então a gente parte muito dessa ideia porque a gente está buscando encontrar uma equação onde caiba todo o universo. E na mecânica quântica hoje, já existe a questão de, por exemplo, quando a gente vai ver as interpretações das equações da mecânica quântica, existe a discussão se essas equações elas podem implicar um monte de coisa. Elas podem implicar que existem vários universos acontecendo ao mesmo tempo, com probabilidades diferentes sendo concretizadas, cada uma em um universo. Ela pode dizer que, na verdade, a nossa capacidade de medir que não é suficiente, e por isso que a gente está tendo esse problema. Ela pode dizer que, na verdade, enfim, deixa eu pensar numa das outras, essas são as interpretações mais famosas. Mas tem diversas interpretações. Ela pode dizer que, na verdade, é a gente, quando faz uma escolha que define o que vai acontecer e colapsa as outras possibilidades, então a gente elimina possibilidades que existiriam. São discussões de possibilidade. Agora, será que o problema não está aqui na nossa pergunta? Será que a gente não está sendo insuficiente e a gente está achando que o universo vai caber? A gente vai... Óbvio, eu não estou dizendo que a gente não vai ter, porque eu estaria cometendo a mesma arrogância se eu dissesse que a gente vai ou não vai. Agora, às vezes a discussão é outra, às vezes a discussão é... Às vezes a gente está tentando encontrar uma resposta para tudo, quando o universo não necessariamente vai dar essa resposta para a gente. Ele pode ser um pouquinho mais complicado do que a nossa teoria, né? Fazendo um link, então, já que você falou de quântica... A mecânica quântica altera de alguma forma o paradigma da filosofia das ciências? Como? Caramba! Quantas horas a gente tem ainda? A mecânica quântica, se ela altera os paradigmas da filosofia da ciência? Não, até tem a ver. Porque o que acontece? A mecânica quântica, existe uma discussão filosófica a respeito das possíveis interpretações da mecânica quântica. Quando a gente fala em mecânica quântica, começa aqui, tá? Parece uma coisa assim, a mecânica quântica é uma equação, e não é. A gente tem diversas áreas dentro do que a gente chama de mecânica quântica, e a gente tem hoje também alternativas para o que a gente chama de mecânica quântica, e teorias que estão tentando fazer coisas, tá? Eu acho que a discussão filosófica, hoje, obviamente que ela sempre, a discussão ela não morre, né? Mas a mecânica quântica, quando ela surgiu, ela trouxe uma discussão filosófica muito grande. Eu não saberia dizer se essa discussão filosófica teria mais a ver com a nossa interpretação sobre o universo ou com a nossa interpretação sobre a ciência. Eu arriscaria dizer que as duas são válidas, porque a discussão que ela levanta a principal discussão que eu consigo pensar, e sintam-se à vontade, inclusive aí quem está aqui com a gente, em complementar, é a discussão de, será que o nosso universo é determinístico ou será que ele é probabilístico? O que isso significa? Será que o nosso universo, as engrenagens começaram em algum momento e agora tudo já está definido o que vai acontecer? A gente está aqui nesse evento por causa da sequência específica de fenômenos físicos, e se a gente tivesse a capacidade de medir isso tudo, a gente conseguiria prever o futuro? Ou o nosso universo não tem esse determinismo? A gente é capaz de fazer escolhas. O livre-arbítrio, por exemplo, isso levanta a discussão do livre-arbítrio, porque será que a nossa capacidade de dizer eu quero isso e não aquilo, será que isso altera de fato a estrutura do universo? Será que eu estou realmente modificando o que vai acontecer? Ou será que isso já aconteceria de um jeito ou de outro? E a mecânica quântica, ela levanta essa possibilidade, porque quando a gente vai ver os cálculos dela, a gente não consegue dizer é assim e ponto. A gente vai levantar possibilidades, e aí, por exemplo, num laboratório, questão simples, para você dizer onde um elétron vai parar em uma placa. Você não sabe dizer onde um elétron vai parar numa placa. A gente tem vários elétrons indo, e a gente pode dizer, olha, a maior parte vai parar aqui, a menor parte vai parar aqui, a menor parte vai parar aqui. E isso a mecânica quântica consegue prever muito bem. Agora, a gente não consegue dizer o que vai acontecer com uma partícula, até porque, fisicamente falando, quem sabe um dia, mas a gente não tem como estudar uma partícula, a gente estuda sistemas de partículas e várias. Então, acho que essa é uma questão filosófica que pode levantar. Mas eu gosto também de partir para a discussão filosófica sobre quanto a gente confia no conhecimento científico que a gente tem,
E a gente acaba criando muito esse preconceito de a física, a biologia. A física, eu acho que entraria ainda mais nessa arrogância, porque a gente está estudando a questão mais básica do universo. Não, a gente tem a resposta pronta, e se o universo não corresponde à nossa teoria, é sinal de que o universo está errado, sabe? E eu acho que essa discussão filosófica também é importante. A gente pensar que a gente tem boas teorias, elas são boas para prever, não quer dizer que elas não significam nada, mas elas têm limites também, e talvez a gente precise confiar menos nelas se a gente quiser avançar com esse conhecimento, porque Einstein, quando ele lançou a relatividade, ele não teria lançado se ele confiasse plenamente na ciência, porque ele trouxe uma coisa que era absurda para a ciência da época. Mecânica quântica, mesma coisa. Então, a gente... Planck não acreditava na quantização das energias lá, quando ele propôs a primeira vez. Não, e aí que entra... enquanto a gente tratar a ciência como uma coisa terminada e confiar... Eu postei isso no Twitter, o pessoal ficou assim, o que você está querendo dizer, Davi? Que se você confia demais na ciência, você está fazendo ela errado. Porque a ciência ela não cresce enquanto você confia nela. Ela cresce enquanto você fala, a gente pode mudar isso aqui tem outros caminhos, a gente pode questionar. E eu acho que essa é uma discussão filosófica que a mecânica quântica também pode trazer, além dessa sobre livre-arbítrio, que talvez seja mais legal. Mas ela também levanta isso, será que também não existem limitações na nossa teoria, que a gente está dizendo que é um problema do universo, e na verdade talvez seja um problema nosso, né? A gente é um pouquinho arrogante de achar que o universo é que está errado quando a gente traz uma pergunta e ele não responde como a gente quer, né? Tem um superchat especial aqui, um superchat especial da Maria Dourado. Maria Dourado, Beijo, Maria Dourado, Maria. escrita antiga, especialíssima. Ela é antigaça, ela é dos primórdios do meu canal, não Maria sei Dourado, do seu. eu adoro Maria Dourado. Maria querida dos nossos corações. Bate-bola, jogo rápido. Guia do Mochileiro das Galáxias ou Rick and Morty? Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu balancei, admito que eu balancei. Carl Sagan ou Neil deGrasse? Essa é fácil. Sagan, sempre. Sagan, Sempre com me perguntam certeza. isso e a resposta é sempre a mesma. Sempre é Sagan. Telescópio ou microscópio? Essa é boa. Telescópio ou microscópio? Telescópio. Eu concordo. Partículas Hawking ou ondas gravitacionais? Partículas Hawking. Por quê? Justifique. Quantas linhas? Tá valendo nota? Em 10 linhas, valendo 2 pontos. Porque, embora ambas partam da... Nossa, agora eu já ia falar como se estivesse respondendo o artigo, né? Tanto as ondas gravitacionais quanto as... As ondas gravitacionais, o que acontece? Einstein, quando ele trouxe a relatividade... A relatividade especial é uma e existe a relatividade geral que é outra. Na relatividade geral, Einstein veio mostrar que a gravidade ela tem a capacidade de alterar a passagem do tempo, certo? Isso é obviamente eu estou resumindo uma teoria extremamente complexa em uma frase de efeito, mas o que ele trouxe junto com isso foi uma equação onde você poderia estudar diversas soluções matemáticas e depois questionar o que as suas soluções significavam fisicamente. Então eu tenho, por exemplo... deixa eu pensar em um termo que não seja tão técnico assim. Basicamente, eu tenho o número 1 mais 1 igual a 2. O que isso significa fisicamente? Bom, eu posso dizer que é uma cerveja mais uma cerveja igual a 2 cervejas. Eu posso dizer que um evento mais outro evento significa que eu tenho 2 eventos. Então, é uma interpretação física do que eu estou falando. A equação da relatividade geral, ela é uma equação matemática que ela não vem com a resposta. Ela te dá um sistema descrevendo como o universo funciona e você pode tentar resolver de diversas formas. Uma dessas formas implica que, quando você tem uma alteração muito grande de massa em um sistema, ele vai emitir ondas que são gravidade. Ou seja, quando você tem duas estrelas se fundindo, você tem 2 corpos com muita massa se misturando e alterando a massa desse sistema. Então, quando isso acontece, eles vão abalar um pouquinho a estrutura do universo por causa dessa mudança. E aí essa mudança vai ser sentida enquanto essas ondas se propagarem. Isso é as ondas gravitacionais. Já a radiação Hawking, ela também tem a ver com uma das soluções da relatividade geral, mas ela é muito inovadora, porque ela vem te mostrar que aquela ideia de que buracos negros são aspiradores de pó... Eu já vi isso, eu tinha muito essa ideia de que um buraco negro vai engolir tudo, porque o buraco negro suga tudo. E não é isso, o buraco negro não suga tudo. Ele tem um limite onde ele vai sugar, ele pode sumir, ele pode nascer. Ele não é essa coisa eterna que suga tudo, né? Ele tem seus limites. E tinha muito essa ideia de que
nada saía, nada era emitido. O buraco negro era um fenômeno que puxava tudo. E a radiação Hawking é exatamente mostrando que não. Um buraco negro ele emite mais muita radiação, igual o Sol emite calor para a gente, luz. Um buraco negro também, só que não emite em forma de luz, ele emite em onda eletromagnética. Espero não estar falando besteira aqui, mas e não é no comprimento de onda, e ele não é visível para nós o que ele emite. Então eu acho mais interessante porque é uma noção muito, não é uma quebra de paradigma. Eu quase falei que não é só uma resolução da relatividade geral, mas uma solução da relatividade geral é impressionante. Agora, eu acho mais impressionante aquela de paradigma. Eu acho que todo cara que consegue quebrar um paradigma é mais impressionante do que um cara que consegue resolver um problema dentro do paradigma. Eu sou fã desses caras. Einstein, Hawking, enfim. O último bate-bola da Maria, que eu acho que é a pergunta mais importante de todas. Bolacha ou bolacha? Biscoito. Biscoito, gente. Aí... Astrologia ou misticismo quântico? Qual que é pior ou qual que eu prefiro? Nenhum dos dois? Eu prefiro o misticismo quântico porque ele ainda está nascendo, a gente ainda pode fazer alguma coisa a respeito. A astrologia, o Pirula mostrou pra gente que é uma causa meio perdida já. Astrologia ou terra plana? Terra plana. Porque a terra plana, ela já dá repulsa na maioria das pessoas de cara. A astrologia ainda, não, ainda tem uma saída, talvez, quem sabe.